Olá pessoas, bem-vindos a mais um vídeo de HTML. Eu sou o Ivan Leão e nesse vídeo a gente vai estar vendo como instalar um editor de texto mais elaborado, mais sofisticado. Nos vídeos anteriores a gente trabalhou com o bloco de notas, do próprio Windows, e como eu havia explicado no início, é interessante para quando você não tem noção ainda de como funciona a codificação, como criar um HTML, você utilizar o editor mais simples possível, que no nosso caso, o disponível aí no próprio sistema operacional, como o bloco de notas, é o mais recomendado. Para que você não confunda os conceitos do que é a linguagem em si, seja de marcação, como o HTML, ou qualquer outra de programação ou de estilização, ok? Então nesse vídeo eu vou focar em apenas mostrar como instalar um editor, um ambiente de desenvolvimento, de codificação um pouco mais sofisticado para facilitar o nosso trabalho. Vamos lá então. Eu vou mostrar três programas, três ambientes que você pode estar trabalhando, mas eu vou instalar apenas um deles. Então eu vou abrir aqui o navegador de internet, o Google Chrome. Um deles que eu posso apontar, que o pessoal utiliza muito em cursos iniciantes, caso você seja um aluno aí de algum curso regular de programação ou alguma área similar, é o Notepad++, ou plus++, que seria a pronúncia do nome original, Notepad++. É esse carinha aqui, ó. É um editor bastante intuitivo, amigável, Então você poderia utilizar ele para você codificar. Caso você já utilize ele, já tenha visto no curso, de repente é interessante você utilizá-lo. Outra opção que eu usei por bastante tempo na minha vida aí de desenvolvedor é o Sublime Text. É um editor também bastante leve, eu gosto dele porque ele é muito rápido para abrir. Ok? Então essa aqui seria uma outra opção, pode ser que agrade a vocês também. Mas o que eu vou demonstrar hoje e instalar é o VS Code, ou Visual Studio Code. Vamos lá. Então vocês vão procurar aí no Google VS Code, pode colocar já Download, que ele já vai cair na página de download do VS Code. Então aqui, ó, Download Visual Studio Code, VS é uma abreviação de Visual Studio, ok? É um programa gratuito, ele é fornecido pela Microsoft, ele não é uma IDE, ok? O que é uma IDE? Eu já tinha comentado por alto nos vídeos anteriores. IDE é um ambiente de desenvolvimento integrado. O que quer dizer isso? Dentro de um mesmo programa, você vai ter diversos utilitários voltados ao seu desenvolvimento, a programação, a criação de código-fonte, e que facilitam, agilizam o seu trabalho, com testadores de código, integração para você fazer sincronização no GitHub e N outras ferramentas que você pode ter dentro desse ambiente. O Visual Studio Code não pode ser chamado de uma IDE, mas ele se aproxima muito disso. Ele é um editor, a gente chama de editor de texto, mesmo editor de código, mas ele tem integrado com ele várias ferramentas. Antes de eu continuar explicando, deixa eu colocar para fazer o download, enquanto vai baixando eu vou explicando. Então, aqui a gente tem a opção do sistema operacional, aqui eu estou rodando com Windows, então eu vou clicar aqui. Vai aparecer um resumo falando do que é, tal, e ele já está baixando. É bem rapidinho, tá? Minha internet é razoavelmente rápida, o arquivo não é tão grande, então rapidinho vai baixar. Mas voltando como eu estava falando, ele é um editor simples, mas ele tem as chamadas extensões, ou seja, coisas que você pode instalar para complementar o comportamento desse editor. E com isso ele se aproxima muito de uma IDE. Por ser justamente gratuito, leve e flexível em termos de personalização, onde você pode instalar vários componentes que te auxiliam, ele é bastante popular, ok? Mas aí, de cada caso, e conforme você ganhar experiência, você pode usar um editor ou uma IDE de acordo com o que você achar mais interessante. Eu vou apresentar o VS Code, porque é um ambiente de desenvolvimento atualmente muito utilizado. Eu utilizo no meu dia a dia, no desenvolvimento de codificação, Então, por isso, eu vou demonstrar com ele. Então, baixou aqui o arquivo. Se o seu navegador já estiver aparecendo aqui o programa, o atalho aqui para você clicar, você pode clicar por aqui. Mas se não, você pode ir na pasta de downloads. Vou fazer no caminho mais difícil, vamos dizer assim, só para demonstrar, caso você não tenha muita noção de como isso funciona ainda. Então, vou abrir aqui o explorador de arquivos. Vou na pasta de downloads. E está aqui o programa que a gente acabou de baixar. Vou clicar duas vezes nele para executar o programa e vai começar a executar o instalador. Então, a primeira tela aqui perguntando se eu aceito o
o acordo, né, de licença, vou avançar. O local de instalação, posso avançar. O nome em si, né, vou avançar novamente. E aqui ele dá algumas opções para a gente configurar aqui o ambiente que ele vai instalar. Então uma delas é colocar um atalho na área de trabalho, para você colocar aqui já um atalho. Se você é iniciante, não tem muita noção, eu recomendo que você clique nessa opção para aparecer aqui o atalho, senão você teria que acessar pelo menu iniciar, ok? Mas de acordo com o seu gosto e com a sua experiência, aí você vai clicar nisso aqui ou não, ok? Além disso, você tem as opções de adicionar a ação abrir em code no menu de contexto e abrir em code ao menu de contexto de diretório. Pode marcar essas duas opções, que ao longo aqui da nossa codificação vocês vão ver que isso pode ser útil, agiliza o nosso trabalho na hora de abrir um arquivo, na hora de editar um projeto, tá? E novamente, se você já tem alguma experiência, você pode optar de acordo com o seu gosto isso daqui. Então vou avançar. É bem rapidinho para instalar, enquanto isso eu vou explicando mais alguns detalhes. Então enfatizar a diferença, né, que eu estava falando desde o início aí das videoaulas de HTML. Você pode codificar, criar o seu HTML com um editor extremamente simples como o bloco de notas. Mas conforme você vai se tornando mais produtivo e vai realmente criar códigos reais, aplicações reais, você vai precisar de algum tipo de auxílio, alguma coisa que agilize o seu processo de criação, como é o caso aí do VS Code, que é o que eu estou apresentando para vocês. Então, já está marcada a opção de iniciar o Visual Studio Code, vou clicar em concluir, ele vai abrir o programa para a gente. Então vamos lá, ele vai carregar. É um editor razoavelmente leve, como eu havia comentado, então se o computador de vocês não for um computador muito lento, ele vai abrir rapidinho, como vocês estão vendo aqui. Vou maximizar a janela. Se vocês estiverem instalando na mesma época que eu estou em março de 2022, ele vai estar tal qual eu estou apresentando, tá? Mas os programas, eles evoluem muito rápido, então pode ser que você esteja vendo esse vídeo algum tempinho aí para frente e as telas não estejam exatamente a mesma coisa. Mas se for esse caso, né, vai com calma, observa que no máximo mudou de lugar ou eles já cortaram alguma etapa para facilitar. Mas vamos lá com o que eu tenho hoje, ok? Então a primeira pergunta que ele está me fazendo é a questão do tema. Se eu quero um tema claro, né, o light, o dark ou um high contrast, que é só a aparência. Como vocês podem ver, ele está usando tudo numa cor escura, né, um fundo preto ou quase preto e tons de cinza. Muita gente já se acostumou com esse padrão hoje em dia, porque ele não cansa tanto a vista. Quando você fica muito tempo na frente da tela do computador, um fundo de tela, né, um ambiente muito claro, ou seja, com o padrão branco, pode cansar a sua vista mais facilmente. Então, geralmente o pessoal trabalha com um ambiente escuro, o dark, o tema dark, que é o que eu vou utilizar aqui. Vou utilizar o dark mesmo, ok? Então, beleza. Aqui ele já setou esse ambiente como dark, né, que é o que já está como padrão. Vou avançar aqui para as perguntas do que ele está oferecendo aqui de início. Se você quiser fazer um tutorialzinho aqui para aprender os básicos nele, vou avançar. Mais alguma questão de otimizar o seu desenvolvimento? Não, acho que é isso mesmo. Então está tudo feito. Beleza, então essa é a tela inicial que vocês vão abrir no dia a dia, onde ele vai dar opções para você abrir um arquivo, criar um arquivo, no caso estou falando ao contrário, né? Criar um arquivo, abrir um arquivo ou abrir uma pasta. Conforme a gente avançar nos próximos vídeos, eu vou mostrar como é que a gente lida com isso daqui. Se você quiser já traduzir para o português, deixa eu ver como é que está nessa opção. Eu vou colocar aqui em extensões, vou colocar português. Vamos ver se aparece aqui, ó. Português. Vou clicar. E aí está aqui um pacote da própria Microsoft. Vou mandar instalar. É bem rapidinho para ele instalar. Aqui ele vai dar a opção para a gente reiniciar o ambiente, né, o próprio editor, justamente para ele aplicar essa mudança. Então vou clicar em Restart aqui. E aí já vai ver que os menus, a maioria do que tiver na tela vai mudar para português. Então está aqui, ó. Arquivo, editar, seleção, abrir pasta. Aqui como estava escrito em inglês, ó, agora está em português, ó, novo arquivo, abrir a pasta e assim por diante. Se você tem alguma noção de inglês e quiser forçar um pouco o seu desenvolvimento aí profissional, vamos dizer assim, eu recomendo, na verdade, utilizar o ambiente em inglês. Eu particularmente utilizo em inglês porque eu já tenho alguma familiaridade com a língua, não tenho dificuldade. E nessa área de desenvolvimento, de criação de codificação,
é muito comum a gente ter que utilizar o inglês. Então fica aí uma dica, né, uma sugestão. Se você tem já alguma familiaridade com o idioma inglês ou quiser realmente se forçar para acostumar mais com o idioma, eu recomendo deixar o ambiente todo em inglês, ou seja, não instalar essa extensão que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Mas se você quiser utilizar o ambiente em português, como eu acabei de fazer, pode colocar assim que vai dar tudo certo. Então, para começar a trabalhar, basta criar um novo arquivo ou abrir um arquivo existente e começar a utilizar o editor. Não vou mostrar isso aqui nesse vídeo, no próximo vídeo eu vou pegar o que a gente já trabalhou com HTML, vou abrir aqui no editor, vou criar um novo, vou mostrar como é que salva e vou mostrar as diferenças de como trabalhar nesse ambiente que é o Visual Studio Code, ok? Então, por esse vídeo é isso. Se você curtiu, o like é sempre muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o vídeo com algum amiguinho para ele também ter acesso a esse tipo de informação. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, pessoal!